Todo homem já sentiu o peso invisível das correntes que o prendem. Não são grilhões de ferro, nem muros de prisão. São estruturas muito mais sutis, mais antigas, mais profundas. Família, religião e Estado, três forças que se disfarçam de proteção, mas que na realidade carregam dentro de si o poder de domesticar o homem. Desde o nascimento, você não escolhe. A família define seu nome, seus valores, sua moral. A religião te oferece dogmas e culpas. O Estado te dá regras, leis e obrigações. E, antes mesmo de perceber, sua vida já foi desenhada por forças que existiam muito antes de você nascer. O conflito nasce aqui. Até que ponto você é livre? Ou será que sua liberdade nunca passou de uma ilusão cuidadosamente permitida, uma concessão dentro das fronteiras que não ousa atravessar? Quando você obedece ao Pai, quando se ajoelha diante de um altar, quando paga impostos em silêncio, é você quem escolhe ou apenas repete o papel que foi imposto? Nietzsche alertava que a moral da maioria não passa de um mecanismo de domesticação. Schopenhauer dizia que o homem acredita agir livremente, quando na verdade apenas executa a vontade que o moldou. E, olhando ao redor, talvez seja impossível negar: família, religião e Estado não existem para libertar, existem para controlar. Mas o homem que começa a enxergar esse jogo paga um preço. Porque questionar as três correntes significa romper com tudo o que te disseram ser sagrado, significa encarar a solidão de quem ousa pensar por si. E poucos têm coragem de trilhar esse caminho. Essa é a verdade brutal. O maior inimigo da liberdade não é a prisão física, mas a domesticação mental. E família, religião e Estado são os três engenheiros desse labirinto invisível. O dilema é inevitável. Você escolhe continuar preso por conforto ou enfrentar a dor de se tornar verdadeiramente livre. O homem nasce sem pedir e desde o primeiro respiro já não lhe pertence a si mesmo. A família o acolhe, mas também o molda. Ela define o que ele deve ser, como deve se comportar, quais caminhos são aceitáveis. O amor familiar é real, mas muitas vezes carregado de cobranças sutis. Faça isso para nos orgulhar. Não desonre o nome da família. Assim, o homem cresce não como indivíduo livre, mas como um herdeiro de expectativas. Em seguida vem a religião. Ainda criança, ele aprende que existe algo maior do que ele, que observa cada pensamento, cada erro, cada desejo. Ele cresce com a sensação de que não pertence a si, mas a uma ordem superior que o vigia em silêncio. E para ser digno, deve obedecer, deve renunciar a si mesmo para se encaixar no dogma, na promessa de salvação. O preço? Carregar uma culpa eterna que nunca poderá quitar por completo. Então, na vida adulta, o Estado o aguarda. Aqui, o homem já não é filho nem fiel. É cidadão, um número em documentos, uma peça em engrenagens burocráticas. Ele deve trabalhar, pagar, obedecer. Seu tempo não é dele, sua energia não é dele, seu corpo não é dele. Tudo pertence ao sistema que lhe impõe regras em nome da ordem e, se ousar recusar, será punido. Essas três forças formam uma prisão invisível. A família exige obediência pelo amor, a religião pela culpa, o Estado pela lei. E entre esses muros, o homem tenta viver acreditando que é livre, mas no fundo sente o peso de correntes que não escolheu carregar. Essa é a dor. Perceber que desde o nascimento sua vida foi desenhada por estruturas externas. Ele acredita estar escolhendo, mas quase sempre apenas reage a comandos invisíveis. E, quando finalmente questiona, sente-se traidor. Traidor da família, da fé, da pátria. O preço da consciência é a culpa, a exclusão e, muitas vezes, a solidão. O diagnóstico é cruel. O homem não sofre apenas daquilo que lhe falta, mas daquilo que o prende. E, em grande parte, o que o prende não são grilhões de ferro,
mas os laços afetivos, espirituais e sociais que o condicionam a permanecer obediente. Nenhuma dessas forças surgiu por acaso. Elas se formaram como respostas ao caos da existência, mas rapidamente se transformaram em instrumentos de controle. A família, em sua essência, deveria ser abrigo, mas tornou-se também a primeira escola de obediência. É nela que o homem aprende a dobrar seus impulsos, a calar seus desejos, a se adequar. Jung chamaria isso de introjeção da sombra. A criança, para ser aceita, reprime partes de si e veste a máscara que agrada. Assim nasce o ego domesticado, um eu moldado para pertencer e não para ser. A religião, por sua vez, é a segunda corrente. Ela nasce da necessidade humana de dar sentido ao sofrimento. Schopenhauer dizia que a vida é marcada pela dor e que o homem cria ilusões para suportá-la. A religião é a mais poderosa dessas ilusões. Promete redenção, mas apenas mediante submissão. Nietzsche enxergava isso com brutal clareza. A moral religiosa não liberta, mas domestica. Transforma o homem em servo. Ensina-lhe a ter vergonha de seus instintos, a culpar-se por sua própria natureza. E assim, sob o pretexto da salvação, a religião aprisiona a potência vital. O Estado é a terceira engrenagem. Montaigne já dizia que o homem nasceu para viver em sociedade, mas se perde quando se submete demais a ela. O Estado se apresenta como protetor, mas exige tributo, disciplina e obediência. Maquiavel mostrou que o poder político não se sustenta pela bondade, mas pelo medo. E é justamente esse medo, de multas, de prisões, de exclusão, que mantém o homem dentro das regras. Ele acredita ser cidadão livre, mas é, na verdade, súdito de uma máquina que precisa dele apenas como combustível. Juntas, essas três forças se entrelaçam como correntes invisíveis. A família molda o início, a religião coloniza a mente, o Estado captura o corpo, e o homem, preso em todas as direções, cresce acreditando que esse destino é natural, inevitável, quase sagrado. Mas os filósofos alertaram. Para Nietzsche, é preciso romper com a moral do rebanho e afirmar a própria vontade de potência. Para Schopenhauer, só a consciência da dor liberta da ilusão de felicidade imposta. Para Jung, é necessário reconciliar-se com a sombra, integrar aquilo que foi reprimido pela família e pela religião. Para Maquiavel, compreender as engrenagens do poder é o único modo de não ser manipulado por ele. A origem do problema, portanto, não é apenas externa, está também dentro do homem. Pois quando ele aceita sem questionar, quando se entrega sem consciência, torna-se cúmplice de sua própria prisão. Chega um momento em que o homem sente que algo está errado. Ele não sabe dizer quando exatamente essa fissura começou, mas percebe que sua vida não lhe pertence. Cada passo parece guiado por vozes que não são suas, a voz da família que exige, a voz da religião que julga, a voz do Estado que ordena. E em meio a esse coro ensurdecedor, surge o silêncio da própria consciência. É nesse silêncio que nasce a virada. O homem começa a se perguntar: e se eu não fosse nada disso? E se eu não fosse apenas filho obediente, servo devoto ou cidadão disciplinado? Quem eu seria se tivesse coragem de arrancar as máscaras? Essa pergunta é devastadora, porque não abre apenas uma dúvida, abre um abismo. Nietzsche chamava esse momento de destruição dos ídolos. É quando o homem ousa olhar para aquilo que a sociedade lhe ensinou como sagrado e pergunta: por que devo acreditar nisso? É um gesto perigoso, porque toda a estrutura de poder se sustenta no silêncio do questionamento. E o simples ato de perguntar já é uma forma de revolta. Esse ponto de ruptura não acontece com explosões externas, mas com revoluções internas. O homem deixa de se culpar por seus instintos e começa a enxergá-los como parte legítima de si. Ele percebe que a religião não é um oráculo, mas uma construção humana,
que o Estado não é pai, mas máquina de poder, que a família não é sempre refúgio, mas também prisão. A virada é o instante em que o homem entende que obedecer cegamente não é virtude, é covardia, que a liberdade nunca será concedida por nenhuma dessas forças, mas precisa ser arrancada, conquistada, afirmada. E esse é o segredo que poucos têm coragem de assumir. A liberdade não é confortável. A liberdade dói. Ela cobra o preço da exclusão, da solidão, do julgamento. Mas também devolve algo que nenhuma corrente pode oferecer: a dignidade de viver por si. Nesse ponto, o homem percebe que a luta não é contra a família, contra a religião ou contra o Estado. É contra a parte de si mesmo que ainda se agarra a essas correntes por medo. Romper com elas não significa destruir, mas reposicionar. Enxergar o amor sem submissão, a espiritualidade sem culpa, a ordem sem servidão. A virada é brutal. Ou o homem permanece domesticado, ou escolhe a dor da liberdade. Não existe meio termo. O homem que rompeu com as correntes já não anda com os ombros curvados. Não porque o peso desapareceu, mas porque aprendeu a carregá-lo de outra forma. Sua postura é diferente. Não se justifica, não implora, não busca aprovação. Ele age em silêncio, mas sua presença inquieta os que ainda vivem acorrentados. Na família, ele já não se dobra cegamente às expectativas. O filho obediente se torna homem que escolhe. Ele pode amar, mas seu amor não nasce mais da culpa, e sim da consciência. Pode cuidar, mas sem se anular. Ele entende que família não é um altar onde deve ser sacrificado, mas um espaço de trocas. E se não houver reciprocidade, ele não teme se afastar. Na religião, sua postura é ainda mais enigmática. Ele já não se ajoelha por medo, nem se curva por culpa. Se crê, sua fé nasce da experiência íntima, não do dogma imposto. Se rejeita, não o faz por revolta cega, mas por lucidez. Esse homem compreende que a espiritualidade só tem valor quando liberta, e não quando aprisiona. Diante do Estado, sua atitude é fria e calculada. Ele não é ingênuo a ponto de ignorar a lei, mas não confunde obediência com submissão. Cumpre o necessário para não ser esmagado pela máquina, mas preserva em si um espaço inviolável que nenhum decreto pode alcançar. Ele sabe que o verdadeiro poder não está em desafiar o sistema de forma ruidosa, mas em escapar ao controle mental que ele impõe. Essa nova postura não se explica em palavras, mas se sente em presença. O homem que atravessou a virada fala pouco, observa muito. Ele sabe que não deve gritar para ser respeitado. O respeito nasce do silêncio firme, do olhar que não se abaixa, da certeza de quem já não tem nada a provar. Nietzsche dizia que um homem de valor prefere estar em guerra consigo mesmo do que em paz como covarde. Esse homem vive essa máxima. Ele não teme o conflito interno, porque dali extrai sua força. Já não busca ser aceito pela família, salvo pela religião ou protegido pelo Estado. Ele se aceita, se guia, se protege. E justamente por isso, paradoxalmente, passa a ser mais respeitado. Porque os que ainda vivem acorrentados reconhecem instintivamente a diferença. Diante deles está alguém que não se explica, não se dobra, não se deixa domesticar. A verdadeira transformação não está no instante da ruptura, mas no silêncio que vem depois. O homem que atravessou o fogo já não precisa provar nada. Ele se move com uma calma que incomoda, porque sua serenidade não nasce da ingenuidade, mas da guerra interna que venceu. Quem o observa não entende como ele suporta viver fora das correntes, e justamente por isso tenta reduzi-lo, chamá-lo de frio, arrogante, insensível. Mas ele já não se afeta. Descobriu que a opinião da família é limitada pelo medo do escândalo, que a fé da religião é moldada pela culpa coletiva, que a ordem do Estado é sustentada pelo medo da punição
E ao enxergar esses mecanismos, ele ganha uma visão que poucos suportam: a clareza de que a maioria não vive, apenas obedece. Essa consolidação traz uma solidão inevitável. O homem lúcido percebe que não pode mais compartilhar sua visão com todos. A maioria prefere o conforto da obediência ao fardo da liberdade. Por isso, ele guarda silêncio. Não tenta convencer, não tenta doutrinar. Ele vive sua verdade em silêncio, porque sabe que a liberdade não pode ser dada, só conquistada. Essa solidão, no entanto, não o destrói, ela o fortalece. Enquanto os outros se perdem em culpas herdadas e obrigações impostas, ele constrói dentro de si um espaço inviolável. É nesse espaço que nasce a verdadeira paz, não a paz da submissão, mas a paz do homem que já não é manipulado por medo, culpa ou expectativa. A consolidação da transformação o torna enigmático. A família, acostumada a cobrar, já não sabe como exigir. A religião, que pregava submissão, já não consegue controlá-lo. O Estado, que demanda obediência cega, já não o possui por inteiro. Esse homem se tornou um estrangeiro dentro do próprio mundo, e é justamente aí que sua força se revela. Ele já não é apenas um indivíduo, é um lembrete vivo de que a liberdade é possível, mesmo quando tudo ao redor conspira para a domesticação. E isso, por si só, é perigoso para qualquer sistema de poder, porque a simples existência de um homem livre é uma afronta para aqueles que ainda vivem acorrentados. Todo homem, cedo ou tarde, desaparece, mas nem todos deixam vestígios. Alguns morrem como servos, lembrados apenas pela obediência silenciosa que os consumiu. Outros, raros, deixam uma marca invisível, o rastro de uma liberdade que ninguém conseguiu apagar. Esse homem não construiu templos, não ergueu monumentos, não pediu estátuas. Sua herança não está nos papéis assinados, nem nas medalhas que acumulou. Está naquilo que não pode ser visto, mas sentido. A postura firme, o silêncio inquebrantável, a recusa em se dobrar diante das três correntes. Família, religião e Estado não conseguiram domá-lo por inteiro, e isso, por si só, já é um legado. Seus filhos talvez não compreendam totalmente enquanto ele vive, mas quando o tempo passar, lembrarão daquele olhar que não tremia, daquele silêncio que pesava mais do que 1000 sermões. Sua família não herdará apenas um nome, mas um exemplo, o de alguém que soube amar sem ser escravo, cuidar sem se anular. Na religião será visto como herege por uns, sábio por outros, mas sua marca estará na semente da dúvida que deixou. A lembrança de que fé não é submissão, mas experiência íntima. Sua presença silenciosa se tornará para alguns o primeiro passo em direção a uma espiritualidade mais livre. Quanto ao Estado, sua herança será ainda mais sutil. Ele terá vivido como cidadão, mas jamais como servo. Não deixou de cumprir, mas nunca entregou a alma. E isso em si é uma afronta que permanece no ar como um aviso. O poder pode governar corpos, mas nunca possui por completo a consciência de quem ousa ser livre. Essa é a herança invisível. Não está escrita, não pode ser exibida. Ela vive como um sussurro nos que o conheceram, como um peso nos que o julgaram, como uma inspiração nos que o observaram em silêncio. Porque todo homem que ousa ser livre, em meio a correntes tão antigas, deixa atrás de si não apenas lembrança, mas uma fenda. E por essa fenda, outros poderão escapar. Nietzsche disse: o indivíduo sempre teve de lutar para não ser esmagado pela tribo. E o homem que lutou até o fim por sua própria liberdade não apenas sobreviveu, ele deixou um caminho, ainda que escondido, para aqueles que um dia tiverem coragem de seguir. No fim, sua ausência se tornará presença. Um terremoto silencioso que lembrará a todos: é possível viver sem se ajoelhar diante das correntes. É possível morrer inteiro, e esse é o maior legado que um homem pode deixar.